Cliente, cliente e cliente. Será que ele sempre deve ser o foco no nosso negócio? Ele sempre vai ter razão? Todas as prioridades devem ser voltadas a ele? Esse é o tema do micropapo de hoje. Tudo bem por aí, Leandro? Por aqui tudo ótimo, e aí? Bem também. Me Então tá diga, bom. até que ponto a gente deve dar atenção ao cliente? Até que ponto já é exagero? Olha, eu diria que a resposta correta seria 100%, né? Mas eu, na verdade, sugeri esse tema porque você falou uma coisa em outro micropapo que eu fiquei pensando depois, eu falei, pô, isso aqui seria algo para a gente chamar atenção em uma outra conversa, para ver. É até uma reflexão. Eu não venho com uma ideia fechada aqui, porque eu acho que a gente precisa também, com as pessoas que assistem a gente, pensar a respeito de algumas situações. Quando a gente gravou aquele episódio onde você comentou que você tinha ido na Europa e visto algumas atitudes diferentes dos comerciantes europeus, vamos dizer assim, eu fiquei pensando, porque você chegou um dia e você comentou, mas olha, se eles estiverem lá lavando um prato, por exemplo, eles vão terminar de lavar o prato para depois atender o cliente. Diferente daqui, que a gente talvez deixa ali e vai atender o cliente, depois a gente volta para fazer um outro trabalho que a gente está fazendo e tal. Aí eu fiquei pensando assim, né? Isso é uma questão talvez cultural do lugar, onde as pessoas elas enxergam isso como algo natural. Então, assim, poxa, o cara tá lá, o comerciante ali que serve uma bebida. Não, ele tá ali terminando um trabalho, ele já vai vir me atender. Ou será que é algo nosso, assim, do brasileiro, de dar mais atenção do que não sei se é o necessário, sabe? Mas até por conta da gente ser considerado um povo hospitaleiro e talvez isso tem muito a ver, né? Porque os turistas vêm para cá e acabam ficando, assim, eles ficam, como que eu posso dizer? Eles ficam felizes, Surpresos. surpresos, né? De encontrar algumas situações. Então, essa questão ela é complexa, assim, porque a gente precisa pensar necessariamente no cliente, né? Porque independente do serviço que a gente presta ou do produto que a gente vende, a gente precisa pensar no cliente. Mas também ao mesmo tempo, e por isso que eu falo que eu trago uma reflexão assim, os clientes eles são tão complexos hoje em dia, porque a gente pode pegar uma determinada situação onde a gente tem um grupo de pessoas ali que gostam de determinada coisa. Ok, beleza. Meus clientes é esse grupo aqui. Mas dentro daquele grupo existe um pensamento tão variado sobre diversos assuntos que podem interferir, né, no nosso trabalho que a gente faz, ou no produto que a gente vende, ou no serviço que a gente presta, que é meio complexo também, né? Porque se você for querer fazer só o que o seu cliente acha que ele tem que fazer, o que a gente tem que fazer, a gente acaba ficando dentro de uma prisão, vamos dizer assim, né? Você só faz o que o cliente está querendo. Mas será que o cliente às vezes sabe exatamente o que ele quer? Será que às vezes a gente não tem que perceber alguns comportamentos e oferecer para eles algumas coisas que eles ficam surpresos, como você falou, mas que eles queriam aquilo, mas eles não sabiam que queriam aquilo. Não sei se eu consigo colocar isso de uma maneira clara, mas foi pensando naquele exemplo que você me deu que eu fiquei pensando a respeito disso. Às vezes a gente tem que ter um norte, vamos dizer assim. Então, você vai oferecer um tipo de trabalho, um tipo de serviço, eu vou oferecer um tipo de serviço e ele vai funcionar dessa mesma maneira aqui. Claro que você pode ouvir algumas situações, algumas pessoas que podem te dar um toque para você ir ajustando alguns clientes que dão algumas sugestões. Mas também, se você for ouvir todo mundo, você começa a querer atirar para todos os lados e não acertar ninguém, vamos dizer assim. Então, eu gostaria de saber o que você acha com relação a isso. Esse exemplo que eu trouxe, se isso é válido ou se eu estou viajando na maionese aqui. Eu acredito que faça muito sentido, né? E eu acredito o seguinte, o atendimento, um bom atendimento, ele é essencial para o nosso negócio manter as portas abertas. Só que oferecer um bom produto e um bom serviço é tão importante quanto.
E a Sim. gente não pode atender o nosso cliente tão bem a ponto de atrapalhar o produto ou o serviço. E eu quero te dar alguns exemplos. Por exemplo, eu, como consultora financeira, então eu tenho uma planilha base, por exemplo, de precificação para aqueles clientes que Uhum. vão vir me procurar e que querem a consultoria específica disso. Certo. Obviamente, eu faço algumas adaptações nessa planilha de acordo aí com o ramo de empresa que o cliente atua. Agora, se eu for deixar a planilha perfeitinha do jeito que cada cliente quer, já perdeu o sentido de precificação. Eu estou vendendo uma planilha bonita e não estou vendendo uma consultoria de precificação. E isso vai me Entendi. levar um tempo muito maior e eu posso acabar prestando um serviço mal porque eu passei muito tempo mexendo em planilha do que de fato ajudando o meu cliente a Prestando precificar serviço. corretamente. Então, eu acho que é um pouquinho desse cuidado que a gente tem que ter, né? Para Sim. não uma coisa acabar não interferindo Atrapalhando. na outra. Isso, Sim. exatamente. Porque senão, a verdade é que hoje vai chegar no final. Ou a gente vai estar trabalhando de graça, Sim. ou O que é a gente vai estar péssimo. trabalhando o dobro do tempo. Que não Exatamente. seja trabalhar de graça também aí o excedente, né? No Sim. final dá na mesma. Dá na mesma. Mas a gente acaba aí perdendo um pouquinho o fio da meada. Faz Eu sentido? não faz totalmente. Eu não tinha pensado por esse lado, porque na verdade o que você falou é que a gente, no fim das contas, a gente precisa aprender a fazer uma personalização, né, do nosso trabalho, muitas vezes. Então, assim, a gente precisa ter uma base onde a gente não pode exatamente ficar mudando o tempo todo, né? A gente ter ali um caminho, vamos dizer assim. E aí, para cada cliente, a gente tentar adaptar aquilo que a gente tem para satisfazer, talvez, essa pessoa, né? Se é uma necessidade ou um desejo, já é uma. Talvez não importa tanto, mas a gente entender que o cliente ele precisa, né, dessa personalização. A gente entender aquele cara e falar assim, não, beleza, eu vou usar isso aqui, mas eu preciso fazer isso aqui de diferente para atender ele da melhor maneira possível, não só sendo gentil com ele, vamos dizer assim, mas atender no sentido de oferecer aquilo que ele está esperando da gente, né? Exatamente. E aí você percebe que, por exemplo, não necessariamente você precisa ter o atendimento mais rápido, porque uma Não, coisa não está ligada exatamente. à outra. Então, por exemplo, eu divulgo meu número de celular, de WhatsApp, né, nos vídeos do YouTube, e as pessoas me mandam mensagem, às vezes eu demoro 2, 3 horas para Sim. responder. E assim, se o cliente não entende, me desculpa, ele não serve para ser meu cliente. Porque senão ele vai ser o tipo de pessoa que o quê? Que quando ele tá comigo em reunião, tá tudo bem eu parar para responder o WhatsApp? Não tá. Sim, Então eu também com não posso certeza. interromper reuniões com outros clientes. Então você Exato. percebe que tem que ter um nível de conciliação, né? De até que ponto o cliente tem razão, até que ponto ele pode ser prioridade e até que ponto não. Exato. Até porque essa questão, isso é um tema que talvez a gente pode abordar em outros micropapos, vamos dizer assim. Essa fragmentação do tempo, isso de parar o tempo todo, isso de querer atender todo mundo no horário que as pessoas querem, pode de fato prejudicar o nosso trabalho, né? Então, assim, a hora que você está ali num fluxo de trabalho, de concentração, de prestando um serviço ali para alguém, você não. Sabe, aquela pessoa que mandou a mensagem, ela pode esperar um pouquinho, não é necessariamente que você precisa atender exatamente naquele horário, porque atendendo essa pessoa, você vai atrapalhar aquele outro trabalho que você estava fazendo para um outro cliente. Então, isso vai te prejudicar, ou seja, e se você não conseguir entregar para o cliente aquilo que ele quer, provavelmente ele vai achar ruim. Aí você atendeu aquele cara na hora que ele quis, mas você não entregou o que o outro cliente queria. Então, vai ser problema, né? Exatamente, exatamente. Então, temos um micropapo, Leandro? Temos um micropapo e uma reflexão aqui para as pessoas, né? Falarem o que elas acham como prestadores de serviço ou alguém que vende um produto, porque acho que todo mundo está nessa, né? Ou você está vendendo um serviço, ou você está vendendo um produto ali no seu dia a Ou os dia, dois, ou ou os os dois. dois.
Ou também, ou não, e também sendo consumidor, porque todos nós somos consumidores. Então, assim, muita gente às vezes age de uma maneira como um prestador de serviço, mas quando ele é consumidor, ele quer um negócio completamente diferente. E acho que não deve ser assim, né? Então, se você acha que tem que respeitar o seu trabalho, muitas vezes você tem que respeitar o trabalho do outro, o tempo do outro. Muito complexo esse negócio. Disse tudo agora. É mais um micropapo esse daí, É hein? mais um micropapo. Faremos sobre isso. Muito obrigada, Leandro, pelo seu posicionamento, né, pela Eu sua que agradeço. reflexão e até o É, próximo. até mais.